Bom dia, irmãos. Dá início a este culto de louvor e adoração nessa manhã. E nesse instante gostaria de estar convidando o irmão Gibson, esteja fazendo uma oração inicial. Amém. Agora eu convido os amados irmãos a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, do 30 ao 31. Estarei fazendo essa leitura. 1 Coríntios 30 e 31. Assim diz a palavra do Senhor. Mas vós sois deles, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Agora sim, convido a amada igreja para estar nosso tema 2020, discernindo o tempo. Todos? E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono. Romanos 13, 11 a 13. Nossa missão: glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Agora, novamente, convido os amados irmãos para abrir sua Bíblia em Salmo 144, de 1 ao 12, onde estaremos fazendo uma leitura alternada entre vozes masculina e feminina. Salmo 144, do 1 ao 12. Os homens iniciarão. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia, fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete no meu povo. Senhor, que é
A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas, e cantarei louvores. Livra-me e salva-me do poder de enganados, porque a boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plântanos viçosos, e nossas filhas como pedras lavradas, lavradas como colunas de batalha. Amém. Convido a amada igreja para entoarmos o louvor, ainda de pé. A igreja pode sentar. Gostaria de convidar a irmã Miranda, esteja fazendo uma oração de gratidão e intercedendo pela mensagem. Sim, Miranda. Maravilhoso Deus, Pai querido, Senhor, na tua presença santa, ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos, ó Deus, que tu tens dispensado, ó Deus, sobre o teu povo. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, que tu nos concede, ó Pai, de podermos estar nesta manhã, ó Deus, para te cultuarmos, ó Deus, para te prestar
estar junto em espírito e em verdade, ó Deus. Obrigada, meu Deus, pelo teu povo aqui reunido, ó Deus, que a tua palavra nesta manhã, Senhor, adentre os nossos corações, ó Deus, que faça, Senhor, as mudanças que se fazem necessárias em nossas vidas, ó Deus. Que possamos, ó Deus, estar dispostos, ó Deus, a fazer a tua vontade, Deus, e o teu querer em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por tudo que tu tem realizado em nossas vidas. Obrigada por esse momento aqui, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, esta mensagem, ó Deus, que ela ache guarida nos nossos corações. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós choramos agradecidos. Amém. Amém. Agora sim, convido o pastor. Bom dia. Prazer. Eu não me canso de repetir que é um prazer muito grande estarmos reunidos para estudarmos a palavra do bom Deus. Para tanto, vos convido a que abram vossas Bíblias para Jeremias capítulo 23, os versículos de 33 a 40. Livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículos de 33 a 40. Homens iniciem, as mulheres vão na sequência. Vamos lá, homens. Irmão Lorival, nos ajude. Quando, pois, esse povo te perguntar, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo: qual é a sentença do Senhor? Então lhe dirá: vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. E ao povo que disser, sentença pesada do Senhor, a esse homem eu castigarei e a sua casa. Antes direi cada um ao seu companheiro, e cada um ao seu irmão. E respondeu: ó Senhor, que farei, Senhor? Mas nunca mais farei menção da sentença pesada do Senhor, porque a cada um receberá a sentença pesada, a sua própria palavra. Pois vocês as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: que respondeu o Senhor, que falou comigo. Mas porque dizeis, sentença pesada do Senhor, assim diz o Senhor, porque dizeis esta palavra, sentença pesada do Senhor, além do seu proibido dizer esta palavra, sentença pesada do Senhor. Por isso levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença, a vós outros, e a cidade que vos dei e a vossos pais. Porém sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que jamais será esquecida. Pode entrar, irmã. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, santificado seja o teu nome, Pai. Que nessa manhã, ó Deus, possamos reverentemente, ó Deus, ouvir a tua voz e fazer, ó Deus, as devidas aplicações da tua palavra em nossa vida. Ó Deus, nós nos sentimos privilegiados por estarmos aqui nessa manhã. Não só, ó Deus, pela presença física, mas pela disposição interior, que tem sido, ó Deus, dia a dia renovada pelo Teu Espírito Santo.
Disposição essa, ó Deus, que nos faz nos aproximarmos de Ti, de buscarmos a Tua face, de adorarmos o Senhor na beleza da Tua santidade. Ó Deus, não temos palavras que cheguem para expressar a nossa gratidão por tamanha bondade para conosco. Nós, nesse espírito de total dependência, reverência, e dependência do Senhor, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar. Queridos, nessa manhã, eu vos gostaria de pensar, nessa manhã eu gostaria de vos falar sobre o tema peso, não é? A barra algo exagerado, algo excessivo, não é? Então esse é o tema da nossa homilia dessa manhã, peso, algo excessivo. E pensando em peso, em algo excessivo, não é? Eu quero introduzir esse tema dizendo que hoje em dia se está tão acostumado com o afrouxamento moral dos padrões que começou lá na década de 70. Então esse afrouxamento moral e espiritual que hoje nós vivemos aqui, ele não é algo novo não. Começou lá na década de 70, foi lá, não é, com aquele movimento hippie. Então lá começou então aquele movimento do afrouxamento dos padrões morais e espirituais. E hoje se está tão acostumado com esse afrouxamento que qualquer atitude firme, correta é taxada ou rotulada de austera. Qualquer atitude firme, então já é rotulada de austera, porque aquele afrouxamento que começou lá na década de 70, chegou nos nossos dias, ganhou espaço, e qualquer atitude então mais firme, ou qualquer atitude correta, ela é rotulada então de austera. Um pai não pode disciplinar o seu filho, que é violência doméstica contra crianças. Não se pode falar mais sobre submissão da mulher ao marido, porque é uma ideia considerada absurda e a fonte da violência contra a mulher. Tudo hoje é feminicídio. Tudo hoje é feminicídio. Um juiz comprometido ou compromissado de fato com a justiça é taxado de linha dura, radical, intolerante, autoritário e por aí vai. E o que dizer de um pastor que com temor e tremor procura expor as Escrituras de maneira franca? Nesse contexto de frouxidão, o que dizer de um pastor que procura de maneira franca, honesta, expor as Escrituras Sagradas? Ora, no mínimo, ele é taxado de um desalmado. Ele é taxado de desalmado, alguém que parece não se sensibilizar, não se comover diante do sofrimento alheio. Eu mesmo já fui taxado disso, de um desalmado, alguém que não se sensibiliza com a dor de outrem, alguém que não se comove, alguém que parece que não tem sentimentos. E aos que recebem essa alcunha, lhes é dito, como já foi dito para mim, as palavras de Abraham Lincoln: um pingo de mel pega mais moscas
do que um galão de fel. Eu não posso falar por todos os colegas que recebem essa alcunha, mas por mim mesmo eu posso dizer, eu posso falar. Eu nunca estive procurando pegar moscas. Nem mesmo uma delas sequer. Na verdade, o que eu sempre procuro é espantar as moscas. Portanto, eu não fico procurado em usar mais mel do que fel. E pensando, irmãos, em peso, em algo excessivo, agora dentro do texto, pensando então em peso, em algo excessivo, dentro do peso, a palavra hebraica massa, que significa peso, algo excessivo, aparece 6 vezes em 4 desses 8 versículos. E toda vez que um termo, que uma expressão aparece repetidas vezes, é porque nós precisamos atentar para ele. É porque é o assunto dominante ali. É porque é o tema dominante ali. É porque o Espírito Santo quer que nos concentremos ali, naquele texto, naquela palavra, naquela expressão. E massá, que significa peso, algo excessivo, aparece 6 vezes em 4 desses 8 versículos. Jeremias, então, é levado pelo Espírito Santo a fazer um jogo de palavras, e não é imperceptível no português, mas é maravilhoso. Tem alguém lá no portão. Se está no portão, quer entrar. Queridos, então, como eu dizia para vocês, Jeremias, então, é levado a fazer um jogo de palavras. Há quase um trocadilho aqui, em relação a essa palavra. O povo, possivelmente alguém da liderança, sacerdote ou profeta, se aproxima então de Jeremias e, numa atitude descarada, pergunta para Jeremias acerca qual é a sentença pesada do Senhor para hoje. Qual é o peso do Senhor? Qual é a palavra pesada, dura, que o Senhor tem para nós? É isso que o povo fala. Eles se aproximam, mas quisera a Deus que fosse só um problema da liderança daquela época. Como hoje também não é. Se temos maus líderes, temos maus crentes também. Porque se não tivéssemos maus crentes, não seguiam maus líderes. Mas nessa época não era um problema só de liderança. Então as pessoas comuns também copiaram ou aderiram àquele discurso. Pior, não é só um discurso. Sabe aquela coisa quando a pessoa diz: eu falei por falar. Não falou por falar, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, meus queridos irmãos, quisera que fosse só uma liderança que chegasse ali de maneira descarada e dissesse para Jeremias qual é a sentença pesada do Senhor hoje, qual é a cajadada que o Senhor tem para dar hoje, qual é a paulada que o Senhor tem para dar hoje, qual é a palavra dura que o Senhor tem para nós hoje, qual é? Diga logo, porque a de ontem não foi brincadeira não, a da semana passada não foi brincadeira não, qual é a de hoje? Deixa eu já preparar minhas costas aqui, porque a palavra é pesada, porque a sentença é demasiadamente pesada, porque o peso da palavra é excessivo. Diz qual é. E o povo seguia, as pessoas comuns também haviam aderido, não esse discurso, mas aderido não só ao discurso, mas haviam absorvido essa ideia. Tinha tomado essa ideia para eles como ideia verdadeira.
E era comum então se dizer que a palavra do Senhor era excessivamente um peso. E Jeremias então faz esse trocadilho, faz esse jogo com essa palavra massá, e revela pelo Espírito Santo que peso, algo excessivo, não era a palavra do Senhor, mas o povo era. Tanto era peso é algo excessivo, que alguém obviamente carrega o que tem que carregar, mas não é? Cadê os funcionários do TEL ali que carregam, obviamente pega, não é ali um saco de cimento, ou pega qualquer outra coisa pesada, ele vai, mas ele quer tirar logo das costas o mais rápido possível, né? Ou quando termina ele fica lá, faz isso? Põe 1 ou 2 sacos de cimento, tem gente que não é? Põe, né? Mas vamos lá, o camarada está com 50 quilos aqui nas costas, ou o irmão Dorival também que mexe com o comércio, está com aquele peso lá, aí a pessoa está com peso e, não, pode ficar tranquilo aqui, eu espero. É assim que funciona? Não, a pessoa vem com peso, quer logo despachar, quer logo colocar em algum lugar, quer logo passar, não é? Quer tirar, porque é desconfortável. Não é verdade? Então, meus queridos, Jeremias faz esse jogo de palavras e diz: olha, o peso excessivo são vocês, para Yahweh. Tanto que ele está, olha, ele vai tirar vocês, ele vai arrancar vocês, vai lançar vocês fora, porque vocês são incômodos. Porque vocês são um peso para o Yahweh, não a palavra de Yahweh, mas vocês são o peso. Vocês que são excessivos para Ele, vocês que não cansados no sentido físico, mas têm abusado da sua santidade, são ofensores da sua santidade, isso é pesado para Yahweh. Vocês são o peso, não a palavra. Queridos, por isso o Senhor os arrojaria. Arrojaria, quer dizer, os lançaria fora. Se veria livre do peso. E com isso em mente, irmãos, gostaria de pensar com vocês sobre essa ideia. O povo havia se tornado um peso e sofreria sérias consequências se caso não tomasse algumas medidas urgentes. O povo havia se tornado essa massa, esse peso excessivo, o povo havia se tornado, e sofreria sérias consequências, como sofreram. Mas aqui a gente ainda está pensando na possibilidade de não sofrerem. O povo havia se tornado um peso e sofreria sérias consequências se caso não tomasse algumas medidas urgentes. E você, obviamente, deve perguntar: pastor, o povo havia se tornado um peso porque a Bíblia está dizendo. Não é o pastor, não, a Bíblia, o próprio Yahweh, por boca do profeta Jeremias, diz: vocês são uma massá. Vocês são o peso. Eu não estou suportando, mais uma vez, não em termos físicos, mas em termos espirituais. Estão ferindo a minha santidade, agredindo a minha santidade, abusando da minha bondade, de maneiras que eu vou levantar vocês para e arrojar, lançar vocês fora. Então Yahweh está declarando: o povo havia se tornado um peso. As consequências também estão implícitas ou explícitas no texto. E sofreria as consequências caso não tomasse algumas medidas urgentes.
que o povo havia se tornado um peso, é fato, que sofreria sérias consequências, outro fato. Mas quais medidas poderiam e deveriam ser tomadas? Medidas urgentes, para que isso pudesse ser evitado. E nessa manhã eu quero pensar com vocês sobre 3 medidas urgentes, que se o povo não tomasse, eu sempre confundo a palavra urgente, urgência, com emergência. Eu sei que tem diferença, mas eu sempre confundo. Mas aqui é urgente mesmo. Então, vamos pensar em 3 medidas urgentes. 3 medidas urgentes. A primeira medida urgente, peço que alguém leia 2 versículos para mim, fica implícito nos versículos 33 e 34. Alguém leia para mim e vamos pensar na primeira medida urgente que o povo precisava tomar para evitar, para não sofrer sérias consequências. Vamos lá. Alguém, um irmão ou irmã, por gentileza, queira ler para mim, por gentileza. O sacerdote dizendo: qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhes dirá: vós sois o peso, e eu vos arranjarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser: sentença pesada do Senhor, a esse homem eu castigarei e a sua casa. Obrigado, minha irmã. Queridos, a primeira medida urgente é essa aqui: que abandonassem aquele vitimismo cínico de diante do Senhor. Um vitimismo cínico. Porque esse povo eram obreiros da iniquidade. Essa casta sacerdotal, esses profetas não eram verdadeiros. Esses profetas eram homens que estavam, envolvidos em coisas contrárias à vontade do Senhor. Eram pessoas que estavam andando na contramão da vontade do Senhor. Eram pessoas que não buscavam a direção do Espírito Santo do Senhor. Eram pessoas que não tinham a autoridade do Senhor. Eram pessoas que não pregavam além do que os seus próprios corações mandavam, mas não recebiam mensagem do Senhor. Eram líderes que não representavam o povo diante do Senhor. E ainda assim, com tudo isso, se colocavam diante do profeta e diziam, mais do que dizer, entendiam, compreendiam, tinham por certo que a palavra do Senhor era um peso. Era um estorvo, um verdadeiro estorvo. Era algo excessivamente pesado. Queridos, um vitimismo cínico. Cínico porque eles eram o peso, não a palavra. Na verdade, o peso eram eles próprios, e não a palavra. E quando a palavra de Deus diz para que não repitam essa palavra, não digam essa palavra, é importante destacar que não se tratava só de abandonar palavras erradas. Não é só o abandono de palavras erradas, é o abandono de conceitos errados, de ideias erradas, de sensações erradas. O povo precisava abandonar aquela ideia, aquele conceito, aquilo que para eles era verdadeiro. Não é só mudar as palavras, o povo precisava mudar o coração. Não é só deixar de falar algumas palavras. Porque se você vai policiar os teus lábios, não comece policiando teus lábios, policie o teu coração. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Alguém que fala coisas ruins
e tenta passar uma semana sem falá-las, ele está dando só umas férias e um descanso. Porque o seu coração não foi mudado. Ele precisa mudar o seu coração. E era isso que o Senhor estava pedindo, ordenando para esse povo. Lá em Mateus 12, 34, nos ensina, o Senhor Jesus nos ensinou essa verdade. Sobre a boca falar o que o coração estava cheio. E esse povo não é informação que nós temos aqui. O texto não simplesmente, o Senhor não simplesmente está informando o povo de que o peso era eles. O Senhor não está só denunciando aqui que o peso era eles e não a palavra. O Senhor está, obviamente, olha, isso precisa ser feito alguma coisa. Isso precisa mudar. Tanto que depois ele vai dizer, olha, isso precisa mudar. Porque isso vai gerar consequências para vocês. Continuar no vitimismo cínico desse. Queridos, eu li em algum lugar, não me lembro mais, que o vitimismo é a arma dos desonestos. Vitimismo é a arma dos desonestos. Quando é desonesto, e a pessoa então quer tirar, na verdade, o foco ali que deveria ser posto nela, não é, de certa maneira, um foco ruim, e quer mudar esse foco para que as pessoas possam se apiedar dela, ou seja, um sentimento diferente em relação a ela, as pessoas se fazem de vítimas. Era o caminho desse povo. A arma dos desonestos. Um povo desonesto. Um povo que não pensava na sua vida. Um povo que não considerava os seus caminhos. Um povo que não considerava os seus feitos. Mas ousadamente diziam que a palavra do Senhor era um peso excessivo para eles. Era dura de ouvir. Quero pedir para alguém, vocês já estão, alguns mais do que outros, carecas. Né, Tony? Isso é por ontem, viu, Regiane? Eu vou bater nele em vez de bater em você. Mas, senão vai dizer que é feminicídio. Mas, irmãos, alguém, por favor, leia. Eu pedi para alguém, não. Um texto que a gente está careca de ouvir, quem sabe ler, Lamentações 3:39. Lamentações 3:39. Porque hoje se queixa o homem vem, queixe cada um dos seus próprios pecados. Agora vocês tomaram uma atitude bonita. Ao invés de um parar porque o outro começou, leram juntos. É isso mesmo. Boa atitude. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Jeremias havia dito: vede, observem, preste atenção, reparem, se tem uma dor tão pesada quanto a minha. Olhe, se tem uma dor semelhante à minha. Quem poderia dizer isso é Cristo. Cristo poderia dizer isso com razão. Mas Jeremias não. Jeremias diz: veja, se tem dor semelhante à minha. Queridos, de que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Queridos, nós não somos inocentes, não. De inocentes nós não temos nada.
eu às vezes fico pensando, Senhor, será que um dia eu vou conseguir? A minha esposa, ela fala para mim, relaxa, relaxa. E eu até que relaxo mesmo, até de coisas que eu não deveria relaxar. Mas quando eu vou para as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo me mostra, não tem como relaxar. A partir de mim, não é pensando em vocês não. O Espírito Santo me diz, não tem como relaxar. Do lado de cada vida, ainda tendo essa velha natureza em mim, não tem como relaxar. Não tem como, meus irmãos, tentar um paliativo, procurar palavras mais doces para não ferir sentimentos. Eu estou perdendo a esperança disso. Porque não tem como. E quando eu olho a partir de mim, que tem que lutar, tem que empreender forças contra o velho homem, contra as reivindicações da velha natureza. Como eu posso relaxar? Se eu relaxar, irmãos, ele prevalece. Se eu relaxar, ele toma, na verdade, as rédeas da situação. De maneiras que eu não vejo a menor possibilidade disso acontecer. Vida de um pastor é uma vida de tensão. Mas não olhe para mim com um olhar de pena. Deixa eu melhorar essa frase. Vida de crente é uma vida de tensão. Porque quando você vai para as Escrituras, ela expõe você. Porque quando você vai para as Escrituras, Deus pinta um retrato de você que você não quer ver, mas precisa. Deus te dá um remédio. No dia do aniversário de Teodomiro, Deus dá um presente para ele, que alguns poderiam pensar que seria presente de grego. Mas é assim que Deus faz, não é? Deus não pega leve. Como nós falamos ontem, irmãos. Como é que a gente pode querer uma semana onde flores desabrochando, passarinhos cantando, uma paz exterior? Oh, que coisa maravilhosa! Como é que pessoas que têm vícios a vencer, leões para domar, e toda aquela luta que precisa empreender, vai querer semanas assim? Isso não molda o caráter de ninguém. Isso não trata, não aperfeiçoa o caráter de ninguém. Queridos irmãos, de maneiras que eu tenha cada dia perdido a esperança de conseguir. Eu já cheguei a pensar, se no céu tivesse pregadores, eu acho que seria a coisa mais fácil pregar no céu. Mas do lado de cada vida, pregadores honestos, pregadores francos. Não, eu não creio. O que nós precisamos, ou aqueles que têm se tornado um peso, e eu creio que ninguém aqui pode dizer ou se sentir excluído dessa lista. Abandonar esse vitimismo cínico.
Você não é inocente. Se ainda nos acontecem mais coisas boas do que ruins, é fruto de quê? Da retribuição, Wagner? Fruto da graça de Deus. Fruto da graça de Deus. Não que nós merecemos. Porque não somos e não seremos do lado de cada vida quem deveríamos ser. Você tem coragem de relaxar? Você tem coragem de relaxar? Tem? Você tem coragem de pensar em relaxar? Relaxa para tu ver. Relaxa para você ver onde você vai parar. Não, meus queridos, nós não podemos nem pensar em relaxar. Lembra quando os hebreus, ali em determinado momento, eu acho que foi naquela jornada no deserto, que eles precisavam dormir já com todos aparelhados ali? Não é? Eles não tiravam nem, não é isso, Adalto? Foi lá? Foi naquela, estão lembrados, Daniel, os irmãos aí, professores, que o povo tinha que estar tão preparado que era para dormir ali aparelhado. Então, irmãos, assim precisamos viver. É hora de despertarmos do sono. É hora de despertarmos do sono. Abandonar o vitimismo cínico de diante do Senhor. Graças a Deus que Ele não nos dá o que nós merecemos. Graças a Deus que Ele não nos dá o que nós merecemos. Portanto, quando você estiver caminhando, ao invés de ficar olhando para a vida dos outros, olhe para a sua aí, aqueles sinais de graça, você erga a mão e fala, obrigado, Senhor. Você tem coragem de no final do dia difícil, no final das batalhas, e você olhar os contusões, e você ver que precisa lavar e curar, tratar as feridas, você dizer assim, puxa vida, olha o que me aconteceu. E até ter inveja de um mundo que parece que caminha ileso, faz e caminha ileso. Hã? Será que você olha e fica lamentando? Agradeço a Deus. Agradeço a Deus por cada ferimento. Porque leais são as feridas feitas pelo que ama. Mas os beijos enganosos não são bons. Mas outra medida urgente que o povo que se havia tornado um peso deveria tomar, caso não fizesse, sofreria sérias consequências. Versículo 36, alguém leia para mim, por favor. Obrigado, Afonso. Queridos, então eles reconhecessem que estavam ou abandonassem aquele vitimismo cínico diante do Senhor, e agora que eles reconhecessem que estavam distorcendo as palavras do Senhor. O Senhor diz, pois distorceis a palavra do Deus
vivo. A palavra distorcer, ela aceita alguns sinônimos. E um dos sinônimos que a palavra distorcer aqui, ela aceita é adulterar. É dar um significado, dar um significado errado à palavra do Senhor. É entender a palavra de uma maneira errada, ou dar um significado a ela diferente daquele, não é, original ou verdadeiro. É adulterar a palavra. E era justamente o que esses homens estavam fazendo. Porque diziam que a palavra era pesada. Porque distorciam a palavra. Porque não entendiam a palavra, nem procuravam compreender. Porque tentavam compreender a palavra, se é que tentavam, pela visão ou pelo entendimento humano. E pelo entendimento humano, a palavra não passava no crivo. Não passava então, não é, no crivo dos seus pensamentos, no crivo, não passava. Então eles adulteravam a palavra, davam a ela um sentido que ela não tinha. É uma palavra dura, numa época, mesma época, um dos profetas maiores diz que eles diziam, espera aí, não, essas coisas que o profeta está dizendo não vai nos acontecer não, de jeito nenhum. Será que o Espírito Santo está irado contra nós? Não, isso não vai nos acontecer. Deixa para lá. Não, isso não vai nos acontecer não. Afinal de contas, o Espírito do Senhor está irado. São essas as suas obras? Não é. O Espírito do Senhor, essa semana eu estava vendo um camarada na televisão e ele dizia, ele pegou a oração do Pai Nosso e ele foi adulterando. Uma coisa que muitos só aplaudiriam. E ele foi pegando cada parte do Sermão do Monte e ele foi adulterando, dando um significado humano. E ele diz, vem o teu reino. Por que, Pai? O teu reino é paz, o teu reino é alegria, o teu reino é vida próspera, o teu reino é isso, o teu reino é aquilo, o teu reino... Ele só não falou de justiça. Mas de resto, olha, o teu reino, Pai, é uma vida sem doença, é uma vida sem pandemia. O teu reino, Pai, é isso, o teu reino, Pai... Ele só não falou de justiça. Quem não quer, vem um reino desse. Mas vem um reino de justiça. Só pede um reino de justiça, só clama por um reino de justiça. Pessoas que estão sendo aperfeiçoados em santidade e justiça. Senão não pede. Que descaramento, irmãos. Em que ponto nós chegamos? E esse povo, eles distorciam a palavra do Senhor. Adulteravam essa palavra. Tinha uma visão da palavra que não condizia com a verdade. Já há muito tempo atrás, o salmista disse, todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os dias eles adulteram as minhas palavras. Todos os dias eles dão às minhas palavras os seus próprios, não é, entendimentos ali. Todos os dias. Não era algo esporádico, não. Todos os dias torcem as minhas palavras. O adultera as minhas palavras. Salmo 56, 5. Queridos, quando você vai para as Escrituras, e eu falo você, porque eu nunca uso a Bíblia a meu favor. Não
no sentido humano. Sabe? E eu já falei há muito tempo aqui atrás, não é? Quando a gente muitas vezes lê as Escrituras, se a gente vai pensar em dois homens, um justo e um ímpio, e a gente vai ler o texto, a gente geralmente se coloca no lugar de quem? Do ímpio? Do justo. Do justo. Então vamos pensar em Caim e Abel. E a Bíblia diz: não sejais como perverso Caim. Mas muitas vezes nós vamos colocar no lugar de Abel. Foi vítima de Caim. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, geralmente a gente adota aquela postura de defesa e a gente nos coloca ali como sempre aqueles que são os obreiros da justiça, não é? Contra, e a gente sempre se coloca dessa maneira. Mas é assim que você lê a Bíblia? É dessa maneira que você lê a Bíblia? Não seria uma forma dissimulada de distorcer a palavra de Deus? Porque quando você vai para as Escrituras Sagradas e você pede a Deus: me ajude na minha reflexão, na minha meditação, me ajude na minha mensagem, me ajude na porção da palavra que vai falar ao meu coração, que o Senhor vai através dela moldar o meu caráter, fala comigo, Senhor. Quem nos fala a posição e a perspectiva é o Espírito Santo, não você. E quase nunca eu me vejo numa posição diferente. Isso eu estou sendo bastante honesto com vocês. Para não distorcer a palavra. Não é? Para não distorcer a palavra. Mas essas pessoas, elas, como nós vimos lá em cima, elas faziam um trabalho diferente. Se tinha que olhar alguém ali como vítima, tanto que até hoje o judeu, quando lê o servo sofredor, não, Messias não. Quem é o servo sofredor para o judeu? A nação de Israel. Você conversar com qualquer judeu, ele vai te falar: olha, essa nação sofredora, ou esse servo sofredor é a nação de Israel. Veja como nós sofremos, olha os nossos sofrimentos. Tem até um pensamento judeu que diz que, não sei precisar, mas de todas as belezas do mundo, Deus reservou a maioria para Israel. Mas de todos os sofrimentos, também, a maior parte Deus reservou para Israel. Tal é o vitimismo, tal é a visão distorcida que aquele povo até hoje continua tendo. Então, os queridos, eles precisavam reconhecer que estavam distorcendo a palavra, que não era para ser interpretada como eles estavam interpretando, não. E por último, irmãos, outra medida urgente, que se caso esse povo que havia se tornado um peso não tomasse, sofreria sérias consequências. Outra medida, versículo 35. Antes direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão. E respondeu o Senhor: que falou o Senhor? Queridos, o que nós temos aqui? Outra medida urgente: procurar se conhecer e se alinhar humildemente à vontade do Senhor. Não pense que era só aqui, que o que está em voga aqui é só perguntar, é só mudar a forma de dizer, é só uma mudança de expressão, é só uma mudança de palavras. Não é, esqueça. É uma mudança de postura, é uma mudança de disposição interior.
Ao invés do povo ficar distorcendo a palavra, dizendo que ela era pesada, ao invés do povo continuar distorcendo o que o Senhor dizia, adulterando a palavra, o povo humildemente tinha que chegar e tinha que ser algo, irmãos. Olha como era uma medida coletiva. Cada um perguntando para o seu próximo, o que o Senhor diz? Querendo saber de fato a palavra, conhecer para se alinhar à palavra do Senhor. Não era só saber, mas saber para se submeter. E tinha que ser uma atitude, um interesse coletivo, um perguntando para o outro, você sabe? Porque fuxico é o que crente bem sabe fazer. Fofoca é o que bem crente sabe fazer. A Bíblia fala do homem que tinha uma língua mais afiada do que uma navalha. Mas o problema desse homem não era a língua, era o coração. Qual é a nova, hein? Qual é a boa de hoje? E ó, o ouvidão está lá para ouvir. Fofoqueiros de plantão. Não. Aqui era o seguinte: eu quero saber o que o Senhor disse, o que o Senhor falou, qual foi a mensagem, o que é que o Senhor tem falado para nós. Eu quero saber. E esse interesse era para ser, não é, visto, não é, contemplado, manifestado por todas as pessoas, cada um dizendo para o outro, qual é a palavra do Senhor? O que o Senhor disse? Queridos, isso implica em humildade, porque era um interesse, devia ser um interesse verdadeiro pela palavra. Cada um deveria humildemente procurar saber, se informar, se inteirar. Então nós vemos aqui um interesse coletivo pela palavra do Senhor. Irmãos, nada torna a compreensão ou acesso ao conhecimento da vontade do Senhor, nada torna mais. Nada torna a compreensão ou acesso ao conhecimento da vontade do Senhor distante que um espírito arrogante e falso. Nada torna mais distante o conhecimento da vontade do Senhor. Vai lá para Romanos 12, e eu não vou arriscar pedir que você recite. Mas aparece então, para que possais conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do... E como é que se começa o texto? Que apresenteis os vossos... É mais do que resignação, não é? Eu não gosto dessa palavra. É sacrifício voluntário. É uma oferta voluntária do corpo, do ser ao Senhor. Oferecer isso. Não se conformando com esse século. E quando eu falo esse século, irmãos, eu queria falar esse século e apontar lá para fora. Mas esse século está mais presente aqui do que eu queria, que eu gostaria que estivesse. Não vos conformando com esse século, a gente já pensa, esse século, essa mente oculta que está lá fora. Não, não, essa mente oculta que invadiu, infiltrou-se na igreja, está aqui dentro. Não vos conformeis com esse século que invadiu, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem essa atitude humilde, sem esse despojamento, a vontade do Senhor não está acessível a você. Então, nada
torna a compreensão, o acesso ao conhecimento da vontade do Senhor mais distante do que um espírito arrogante e falso. Ezequiel 14:3, eu não me canso. E toda vez que você for para as Escrituras, toda vez que você for buscar a palavra do Senhor e a direção do Senhor para a sua vida, lembre desse versículo. Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, lá vem eles. Lá vem esses homens, Ezequiel. Eles vão vir te interrogar, eles vão vir querer saber a vontade do Senhor, a minha vontade através de você. Mas esses homens são adúlteros. Esses homens levantaram ídolos em seus corações, de maneiras que não deixarei que me interroguem. Ou seja, a minha vontade para eles está selada. Meus queridos irmãos, Ezequiel 14:3. Quando você vai para as Escrituras, quem sabe, se as Escrituras parecerem para você um papel em branco, não tem nada. Às vezes é porque você não tem, obviamente, usado os mecanismos deixados por Deus para a compreensão de qualquer texto. Quem sabe, não é você não tem usado. Você acha que a palavra de Deus é assim. E você olhou, já estou com a porção da palavra de Deus. Não é? E aí coloca ali nas paredes, né, e tal, como está aqui. Pode ser que você não esteja usando o método certo de interpretação e você não chega ao conhecimento da palavra, não consegue ver nada ali. Mas pode ser que você não enxergue nada pela forma com que você vai para a palavra. Você vai com o espírito cheio, você vai cheio de si. Você vai querendo colocar e não tirar. Você vai com preconceitos. Você vai ali para a palavra de Deus, mas você quer que ela fale aquilo que você quer ouvir. Irmãos, mas devemos ir com espírito humilde. Que nós somos um peso, somos. Problema de balança? Você está com problema de balança? Não olhe para a tua barriga, não. Pior coisa, irmãos, é um coração fora de peso. Deus disse para um rei, ele estava lá, se banqueteando. Por isso que eu falo, irmãos, entre a abertura de uma festa e o fechamento, pode ter grande diferença. Ele estava lá se banqueteando com os seus grandes orgias, ainda para completar o seu desdém ou o seu desprezo ao Senhor, ainda pede para vir as taças que o pai dele havia roubado do templo do Senhor que está em Jerusalém, e na sua arrogância ele queria beber, para afrontar o Deus vivo, beber naquelas taças consagradas ao Senhor. Quando, de repente, dedos como de mão de homem começam a escrever na parede, e a Bíblia diz que os joelhos desse homem tremiam, ele tremia igual vara verde, batia um no outro, fazia barulho, se ouvia de medo. E quando ele então busca a interpretação, diz: pesado fostes na balança e fostes achado em
falta. Pior coisa, queridos, é um coração com peso errado. Se a balança te assusta, e deveria te assustar, aí vê aí a tua circunferência. E o peso do coração? Pesado nós somos. Mas como eu disse no começo, o povo havia se tornado um peso. E sofreria sérias consequências, se caso não tomasse algumas medidas. A primeira medida, abandonasse aquele vitimismo cínico. Toda vez que você sofrer algo, você saiba que você merecia muito, infinitamente mais. Toda vez que algo de bom nos acontece, graças a Deus, eu não merecia de forma nenhuma, nenhum vestígio de bondade, nada de bondade. Reconhecer se estava distorcendo as palavras do Senhor. Como você tem lido a palavra? Quem você é? Que personagem? A que personagem você mais se identifica? Com quem deles? E por último, procurar se conhecer e se alinhar humildemente. Ao invés de fuxico, de palavras que só trazem mal, se aproxima do irmão e diz: o que o Senhor te falou essa semana? Ô Wagner, como é que o Senhor te falou essa semana? O que Ele te falou essa semana, pastor Gemiro? Como é que foi a tua segunda? O que o Senhor te segredou? O que o Senhor te falou quando você fazia aquele spot ao ar livre? Você pensa que eu não estava recebendo ali? O que o Senhor falou com você já era essa semana? Sabe, vocês compartilharam um pouquinho as reflexões, mas o que o Senhor falou? Vamos perder tempo com aquilo que não traz mais do que pecado. Pergunte ao seu próximo: ei, o que o Senhor falou? O que Ele te disse? Compartilhe comigo. Se o povo não agisse assim, esse pesado povo sofreria consequências, sérias consequências. E é triste, irmãos, dizer que sofreram. É triste você ouvir Deus chegar num ponto e dizer: os que forem para o cativeiro é cativeiro, os que forem para a morte é para a morte. Está decretado. Olha, alguns desses jamais voltarão a pisar nessa terra. Não é triste isso? Isso não mexe com você, não? Cura a tua cabeça. Feche teus olhos. Pai, adotando a teologia criada por inspiração por Daniel, a teologia da vergonha, a teologia do corar de vergonha, que, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã. O Espírito, ó Deus, nos impele a essa atitude. Teríamos sim coragem por nós mesmos, Pai,
de adotarmos qualquer outra teologia, a teologia egocêntrica, vitimista, mas impelidos pelo Teu Espírito Santo, adotamos a teologia do corar de vergonha. Corar de vergonha, ó Deus, por quem temos sido. E, consequentemente, pelo que nós temos feito. Ó Deus, a Ti compete, a Ti cabe a justiça, mas a nós é o corar de vergonha. Nós, ó Pai, que certamente temos um coração fora de peso. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é Deus de graça e misericórdia. Dá que possamos, ó Deus, pelo Teu Espírito, nos abrirmos para a Tua palavra essa manhã. E que isso seja mudado, Pai Santo. Que num mundo de frouxidão moral e espiritual, os Teus servos possam buscarem ser perfeitos ou completos, como é perfeito o seu Pai que está no céu. Que no momento onde muitos têm adotado, ó Pai, o relaxamento, que nós, ó Deus, possamos estar empenhados, lutando, batalhando o bom combate. Porque esse, ó Pai, nos segue dia e noite. Mas sabemos, Pai, que é por uma boa causa. Sabemos que no final dos dias, como Tu disseste a Daniel, nós repousaremos e levantaremos para receber o nosso galardão. Nos ajude, Pai. Nós Te pedimos. Mas adotamos a teologia do corar de vergonha. Eu falo por mim, mas eu tenho certeza que muitos, se não todos que estão nesse recinto, também fazem as palavras de Daniel, suas palavras. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe.